Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no nosso seminário administrativo sancionador Novos Paradigmas, coordenado pelo nosso professor, advogado e ex-ministro da Advocacia Geral da União, Fábio Medina Osório, que traz a todos nós um debate importante, atual, sobre o direito administrativo sancionador. E eu tenho a honra de, neste último painel, de presidir e encaminhar como mediador este debate com três grandes professores que aqui estão conosco. Mas antes, eu não poderia te agradecer a todos os nossos apoiadores que estão junto conosco no nosso seminário. O Seminário de Direito Administrativo Sancionador, Novos Paradigmas, tem o apoio, além do IAD, Escola Superior de Advocacia da OAB Nacional, do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, CESA, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, do Instituto de Direito Administrativo Sancionador da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio Grande do Sul, da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, da Infraestrutura, da Sociedade Brasileira de Direito Público. Eu, como mediador, vou coordenar com muita honra esta mesa que nós temos hoje aqui, com três ilustres advogados, palestrantes e, acima de tudo, doutrinadores do direito administrativo nacional. Falo de Carlos Aire Studfeld, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde leciona na graduação em Direito, no mestrado acadêmico e no mestrado profissional, além de pós da Fundação Getúlio Vargas Law, Lato Sensu. É presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Advogado, participou da concepção de inovações legislativas como a reforma da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro em 2018. Professor Dr. Márcio Camarosano é doutor e mestre em Direito do Estado pela Universidade Católica de São Paulo. É professor de Direito Administrativo e Urbanístico nos cursos de graduação e pós-graduação da PUC São Paulo. Ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. E, por fim, professor Dr. Romeu Felipe Bacelar Filho, doutor pela Universidade Federal do Paraná, é professor titular de Direito Administrativo da Universidade Federal do Paraná e, na mesma matéria, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professor visitante do Instituto Nacional de Administração Pública da Espanha. Professor visitante da Universidade de Belgrano, da Universidade Notarial de Buenos Aires, da Universidade Católica de Salta, na Argentina. Professor do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, em homenagem ao seu pai. Então, aos nossos assistentes que estão nos acompanhando pelas redes sociais em todo o Brasil, esses três palestrantes darão início ao nosso debate, no nosso painel, que tratará da questão do direito administrativo e da probidade. Mas antes eu gostaria de introduzir rapidamente algumas palavras para já, de início, demonstrar a importância deste painel hoje apresentado pelos nossos professores. Daquilo que pude analisar e ver, chego à conclusão de que sabemos que no Brasil o desenvolvimento nos marcos regulatórios e sancionatórios na esfera administrativa das agências constitui importante avanço à progressividade da expansão do regime jurídico administrativo sancionador. Os modelos sancionatórios para cada setor submetido à regulação deve ser exercida com independência decisória, incluindo a autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora, bem como
legitimidade e eficiência, transparência, tecnicidade e celeridade, bem como objetividade das decisões. Nos últimos anos, o direito administrativo sancionador recebeu o impacto do pragmatismo, preocupado não apenas com a efetividade dos direitos e garantias fundamentais na matéria, mas também com a efetividade e legitimidade das normas e institutos sancionadores como instrumentos de tutela e concretização do interesse público. Além desse fenômeno da regulação e do pragmatismo, outra tendência interfere fortemente no direito administrativo sancionador, em estudo dentro do sistema do direito administrativo. O fenômeno anticorrupção, crescente atualmente na trajetória desse sistema jurídico normativo. Por fim, é imperioso que as normas jurídicas sancionadoras não possam servir de rota de fuga para o necessário respeito aos direitos e garantias fundamentais, devendo possuir o grau adequado de segurança jurídica, racionalidade, legitimidade e eficiências indispensáveis à tutela dos interesses públicos. Com esses pequenos dizeres introdutórios, passo de imediato, então, a sua fala ao professor Carlos Ari Stumpfeld, no painel último do nosso seminário de Direito Administrativo Sancionador, Novos Paradigmas, com a temática Direito Administrativo Sancionador e Tutela de Propriedade. Com a palavra, o professor Carlos Ari. Neste momento, com muita honra, vamos ouvir. Sou Ricardo Breyer, boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar consigo e com os colegas de tantos anos, de tantas jornadas de direito administrativo, Márcio Camarosano e Romeu Felipe Bacelar Filho. E o tema com que estamos aqui encerrando essa jornada é um tema especialmente desafiador, porque, como acaba de dizer o nosso presidente, ele se liga com preocupações muito fortes com a regularidade da ação administrativa e também, ainda que menos diretamente, com a luta contra a corrupção pública. E esta tutela da probidade por meio de ações judiciais, ela foi anunciada já na Constituição Democrática de 1988 como um objetivo, na medida em que foi ela que determinou como um imperativo a luta contra os atos de improbidade. Mas a disciplina a respeito desse assunto, a começar com a definição do que seria considerado como ato de improbidade, como seria o processo e quais seriam as sanções, tudo isso ficou para ser regulado em lei. E esta lei nasceu em 1992. Então, eu gostaria de começar falando do contexto jurídico, o contexto político em que nasce essa lei. Contexto jurídico, em primeiro lugar, sempre considerando o aspecto que nos envolve aqui, que é a administração pública, o direito administrativo. Qual é o contexto do direito administrativo no início da década de 90, quando surge a resposta do legislador ao desafio que lhe havia sido proposto pelo Constituinte de 88. Nós vivíamos a democracia, que havia sido difícil alcançar no Brasil. Desde 1985, tínhamos um governo civil, tínhamos restaurado a democracia parlamentar, os partidos políticos que tinham sido recriados no início da década de 80, depois da anistia, eles já estavam, então, em plena efervescência e, portanto, nós estávamos num contexto democrático, não só de produção de normas, mas também de geração de demandas. Esse contexto democrático, que começa, então, simbolicamente, com a posse do presidente civil em 1985, gerou
uma enorme quantidade de demandas sobre a administração pública. Demandas que antes existiam latentes, mas que só depois da redemocratização é que iriam se tornar uma pressão efetiva, cotidiana e desafiadora para os agentes administrativos. Então, cresceram as demandas por serviços de todo tipo, educação, saúde, assistência social, previdência, e também por ações estatais que eram reivindicadas por grupos militantes, como proteção dos direitos humanos, proteção da natureza. Então, a administração pública brasileira se viu, como nunca antes na sua história, sob pressão democrática. E a pressão democrática, ela não é uma pressão necessariamente por aplicação das normas tal qual elas estão postas. As pressões que vêm dos grupos de pressão são pressões por prestações, por providências, por ações, que se baseiam em interesses, em visões, em ideias, que não necessariamente estão abrigadas pela ordem jurídica, que não necessariamente foram positivadas por leis. São demandas. E a administração pública passa a lidar com elas. Além disso, parte dessas pressões ela é feita com base em normas jurídicas, mas com base em normas jurídicas que fizeram promessas, inclusive na Constituição de 88, de coisas cuja implementação, cuja garantia, cuja execução dependem de ação administrativa, que é frequentemente uma ação administrativa com escassez de meios, sobretudo nos âmbitos mais frágeis da nossa federação, que são estados e municípios. Então, os gestores públicos passaram a se defrontar com uma gigantesca pressão de atender às demandas latentes na sociedade, que é normal que a democracia traga, né? E também de aplicar as normas, inclusive aquelas que fizeram promessas mais vagas, mas aplicar normas que garantiram direitos, que fixaram políticas públicas. A vida, neste período, já se tinha tornado muito mais complexa do que no passado, porque, afinal, as pessoas estão concentradas nas cidades, nós temos populações maiores, etc. E, evidentemente, a complexidade jurídica havia aumentado. No passado, o direito foi limitado a poucas normas, inclusive o direito administrativo, o direito que regula as políticas públicas, poucas normas. Mas, com o passar do tempo, ele foi se traduzindo em uma grande quantidade de normas. E outra característica importante do período é que, além de toda esta pressão que vem de fora, vem da sociedade, vem dos interesses, passou a haver também uma pressão que vem do mundo jurídico, por assim dizer. Isto é, que vem dos órgãos de Estado que foram incumbidos de responder a estas pressões da sociedade e que foram incumbidos de lutar pela defesa da aplicação das normas. Ministério Público, Defensoria, controladores de contas passaram a pressionar os gestores públicos e a acionar o Poder Judiciário para garantir que os gestores públicos fossem obrigados a atender a demandas, mesmo quando não previstas em lei, mesmo quando elas não cabem no orçamento, ou a cumprir normas segundo certo sentido que não necessariamente é aquele que está expresso nas normas, mas o sentido que os intérpretes, os controladores, pretendem dar a essas normas. Então, este é o contexto em que vive o administrador público no início da década de 90, e que ainda vive, e em que surge a lei da improbidade administrativa. Ela surge a partir de que visão? A visão de que os gestores públicos, para cumprir os seus deveres jurídicos, de cumprir o direito, para não se desviarem do cumprimento do direito e dos padrões impostos pelo direito, inclusive para não cometer
desvios éticos e para não se apropriarem de patrimônio público, não beneficiarem indevidamente terceiros, que estes gestores públicos precisavam ter um risco que no passado não tinham tido de punição. Então, é a confiança de que a sanção, a ameaça da sanção, ela é capaz de influenciar o comportamento dos gestores públicos para que eles realizem aquilo que o direito deseja, a sociedade deseja, e não façam aquilo que o direito proíbe. Então, a ideia de que sanção, neste caso, sanção judicial, porque a lei da improbidade prevê sanções a serem impostas em processos judiciais, poderia ser decisiva para mudar as coisas no Brasil, para realizar direitos humanos, para garantir a eficiência da administração, para evitar o desperdício de recursos públicos, para salvar o meio ambiente. Toda essa expectativa de que sanção seria capaz de evitar os desvios, ela se traduziu nesta lei potente de 1992, que foi a lei da improbidade administrativa. Então, traduz esse projeto. Mas ela não foi a única aposta em uma visão sancionadora. Também o direito penal tradicional, isso é aquele que fixa penas para serem impostas também para o processo judicial, mas aí penal, o direito penal cresceu, passou a ter muito mais tipos ligados à gestão pública. Então, por exemplo, o número de normas que punem desvios na licitação foi crescendo e acabou de crescer ainda mais com a recente edição, em 1º de abril, da Lei Nova de Contratações Públicas. Mas não só, as leis de direito financeiro, elas foram incorporando novos tipos penais nas leis criminais e foram, aos poucos, incluindo novos tipos na lei de improbidade administrativa. Então, esta ideia poderosa de que a sanção, a ameaça de sanção, iria ser decisiva, gerou esse movimento de aumentar o direito penal e de gerar um direito punitivo civil. Isto é, por meio de uma ação civil, que é a ação de improbidade. Agora, qual é a característica da lei de improbidade? E que, em parte, é a característica do direito penal mais recente. Bom, uma característica importante é que ele perdeu compromissos que, no passado, se teve mais forte com a determinação, com a objetividade das palavras que se põem na lei. E não foi por acaso, não foi por incompetência que os tipos infracionais, seja na lei da improbidade, seja nas leis penais, passaram a ser mais indeterminados, mais abertos. Não foi por incompetência, mas foi a partir de uma visão de que era preciso empoderar os órgãos de controle, como o Ministério Público, e o Judiciário, para, a partir de tipos mais abertos, punir os males que eu descrevi antes, os males causados pelos gestores públicos. Tipos mais indeterminados, mais abertos. Isso, na lei da improbidade, acabou resultando no famoso artigo que prevê a improbidade, no artigo 11, por violação aos princípios da administração pública, que tornou improbidade violar a legalidade, violar a moralidade e por aí vai. O que é violar a moralidade? Esta palavra tão indeterminada. Bem, aqueles que fizeram a lei sabiam que estavam colocando nas mãos do Poder Judiciário e do Ministério Público uma arma poderosa, que precisaria contar com uma grande sabedoria coletiva do Judiciário e do Ministério Público para evitar que isso degenerasse.
E o que foi que aconteceu com essa lei? A lei da improbidade acabou sendo uma lei extremamente eficiente para gerar processos judiciais. Os números são impressionantes de ações propostas e mesmo de condenações, que são em número muito menor, mas mesmo de condenação. E isso é apresentado como um sucesso, isto é, como uma prova de que há desvios e eles precisavam mesmo ser punidos. E os efeitos que essas leis causaram na vida política, sobretudo, de agentes públicos com carreira política, é apresentado como um efeito positivo de saneamento da política brasileira. Por que digo isso? Porque entre as poderosas sanções que ali a lei da improbidade previu, estava de suspensão dos direitos políticos e a perda de cargos públicos. E com essa suspensão, por exemplo, ex-prefeitos acabaram impedidos de concorrer a novos mandatos na prefeitura, a se candidatar a deputado, a governador. Então, carreiras foram atingidas, da política foram atingidas. E dir-se-á, ainda bem, porque nós tiramos da vida política pessoas nocivas a ela. Então, isso foi um ganho. Este volume de processos e de condenações é apresentado, então, como um resultado positivo. Esta eficiência, ela foi, sem dúvida, eficiente para gerar processos e condenações. Mas há outra possibilidade de nós olharmos para que tipo de condenações se gerou e que tipo de processo se gerou. Normalmente, quando nós fazemos isso, tentamos olhar tipos, nós somos obrigados a falar de casos concretos. E, eventualmente, por isso somos acusados de apanhar casos anedóticos. Eu aceito esse risco de ser acusado de estar pegando aqui casos anedóticos. Mas não me parece que sejam anedóticos, são casos terríveis. E é preciso levar a sério esses casos. Só que eles não são anedóticos, eles traduzem um levantamento empírico do que ocorreu com esta lei. Em primeiro lugar, ela se transformou num moedor de agentes públicos. Por quê? Porque passou-se a usar a ação de improbidade para produzir números, porque o Ministério Público teve, em muitas situações, não em todas, mas em muitas situações, pouco estímulo para fazer um filtro adequado. E por que pouco estímulo? Porque as próprias palavras da lei davam pouco estímulo para cada promotor e cada procurador fazerem um filtro. Coloquem-se no lugar de um jovem promotor numa cidade, lá numa comarca distante, que recebe pelos jornais denúncias, jornais locais, denúncias contra um ex-prefeito violentíssimas e que depois recebe petições e supostos documentos. Imagine se esse jovem promotor tem, da lei, elementos suficientes para dizer, olha, eu não tenho segurança suficiente para propor uma ação. A verdade é que uma lei com tipos tão abertos como chamar de improbidade a violação de princípios acabou impedindo que o Ministério Público tivesse em suas mãos um filtro poderoso. Como a decisão entre ajuizar ou não a ação acabou sendo pulverizada nas mãos de membros do Ministério Público isolados, e não da instituição por meio de instâncias coletivas, isso gerou um moedor de agentes públicos por meio de processos de improbidade. E aí outra característica, que demoram muitos anos, muitos anos. Um exemplo que nada tem de anedótico, é significativo na vida brasileira,
são os processos de improbidade que tramitam ainda hoje contra ex-diretores do Banco Central, que naquele período em que nós passamos, no final da década de 90, por uma crise financeira, cambial, tiveram que tomar medidas para salvar a economia do país. Medidas difíceis. Até hoje, tantos anos passados, mais de 20 anos passados, eles respondem a ações de improbidade, que são baseadas em acusações que têm uma evidente inspiração na oposição ao governo de então. Mas eu lhes dou um outro exemplo, agora mais comezinho. Há uma figura no Rio Grande do Sul, na cultura do Rio Grande do Sul, que é venerada, chama-se Dona Eva Soffer, que foi a mulher que resgatou um patrimônio histórico do Rio Grande do Sul, que é o Teatro São Pedro, que estava em Porto Alegre, que estava abandonado e que foi reconstruído graças à mobilização que ela conseguiu fazer da sociedade, juntando esforços, e se tornou depois a diretora do teatro, reinaugurado, é um teatro fantástico, uma vida cultural fantástica. Pois ela acabou sendo ré numa ação de improbidade. Por quê? Esta figura mítica, o que ela fez de errado? A ação de improbidade veio de uma propositura automática de ação por um promotor de justiça de província, que apanhou uma condenação do Tribunal de Contas e ajuizou uma ação de improbidade para tornar efetiva aquela condenação, mostrando, então, que esse é um mecanismo que ocorreu muito frequentemente, e ainda ocorre, de o Ministério Público articular-se com o Tribunal de Contas para executar, na prática, decisões do Tribunal de Contas contra aqueles gestores que supostamente fizeram irregularidade. Dona Eva Soffer havia sido condenada num processo do Tribunal de Contas e o Ministério Público, enfim, limitou-se a propor a ação. Ao ser intimada, ela ficou perplexa em saber que ela tinha uma ação de improbidade proposta numa cidade do Rio Grande do Sul, onde ela nunca tinha posto o pé, e que ela era chamada de presidente da Câmara de Vereadores, cargo que ela jamais exercera. Por quê? O que aconteceu? O Tribunal de Contas, apesar de toda a sua sofisticação, fizeram um processo, cometeu um engano de digitação e, ao invés de colocar o nome do presidente da Câmara de Vereadores do município, colocou o nome na autuação do processo de uma pessoa que nada tinha a ver com isso, que era a dona Eva Soffer, e que estava lá no computador de algum burocrata, porque provavelmente as contas dela tinham sido aprovadas antes, e aquilo passou por todo o Tribunal de Contas. Ela foi intimada por carta numa cidade em que ela nunca esteve, ninguém também se preocupou com o direito de defesa, a condenação, o que nós diríamos aqui no mundo do processo civil, a revelia, vem uma ação de improbidade e só aí ela é citada para se defender. Este é um exemplo do moedor de agentes públicos que tornou a ação de improbidade. Mas há mais. O artigo 12, por ser um artigo que tipifica como improbidade administrativa os princípios, acabou servindo para a propositura de uma quantidade enorme de ações de improbidade, apenas como reação àquela dificuldade que os gestores públicos têm de atender às demandas a que eu me referi, demandas de cumprimento de normas incertas, cuja interpretação pode variar, agentes públicos que têm que lidar com a defesa do meio ambiente, o Ministério Público não concorda com o seu comportamento, com as suas decisões na liberação de licenças ambientais, e por aí vai. E aí o tipo aberto do artigo 12 acabou sendo um enorme túnel
para gerar ações de improbidade. Recentemente, eu publiquei um artigo junto com o pesquisador Ricardo Kanayama, até para responder à frequente crítica de que os nossos diagnósticos se baseiam em casos anedóticos, como os que eu acabei de contar, que de anedótico não tem nada, uma pesquisa em todo um ano de decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo na aplicação do artigo 12 e das sanções da lei da improbidade, para ver se a justiça estava sendo capaz, diante de tipos tão abertos e de tanta discricionariedade na aplicação das sanções, que foi dada pelo artigo 12, eu referi ao artigo dos princípios, como o artigo 12 não é o 11, né? Mas que foi dada pelo artigo 12, se, afinal, a dinâmica dos processos e das câmaras do tribunal estava sendo capaz de criar elementos, protocolos para evitar o arbítrio. Os resultados são públicos, estão publicados no artigo, são no sentido de que, afinal de contas, os agentes públicos passaram a ser condenados por improbidade naqueles casos em que o Tribunal de Justiça reconheceu que o Ministério Público tinha razão na visão sobre o que é ilegal ou legal a respeito de algum ato do gestor. Não exatamente porque havia provas de algum desvio de dolo, etc. Nada disso. Na prática, ilegalidade, quer dizer, a contestação da legalidade de um ato do administrador público passou a ser razão para ele ser condenado por improbidade. Então, bastou a discordância quanto à validade de um ato para, gerando uma ação de improbidade, para provocar condenações por improbidade, o que é algo muito estranho. Fazer a assimilação da ideia de ilegalidade com a de improbidade. Porque, afinal de contas, o direito contemporâneo, com as características que lhes mencionei, gera polêmicas sobre o que as normas jurídicas estão mandando e como aplicá-las em cada caso, das quais o agente público, da vida concreta, não tem como fugir, ele tem que tomar uma decisão. E essa decisão pode ser considerada inadequada por alguém, não por desvios éticos ou por corrupção, mas porque alguém não concorda, gostaria de outra interpretação. E isso passou a gerar ações de improbidade, e a pesquisa demonstra, pesquisa sistemática de todo um ano, é o principal tribunal do país, em volume, mostra que tem sido impossível, diante de uma lei tão aberta, obter na via judicial, um tribunal seríssimo, que é o Tribunal de São Paulo, que nada tem de um tribunal arbitrário, ele conseguir construir protocolos fixos. Além disso, do ponto de vista das sanções, as sanções vêm sendo aplicadas aleatoriamente pelos tribunais, o que mostra, por esse tribunal, inclusive, o que mostra que a abertura excessiva quanto às sanções torna impossível, na hora da aplicação, adotar critérios, ou não, se não é impossível, mas muito difícil, adotar critérios minimamente fixos para sancionar tipos de comportamento. Como é que nós concluímos isso? Identificando situações em que as infrações, ou as ditas infrações, eram semelhantes, e vendo qual a sanção que foi aplicada pelo mesmo tribunal. E as sanções podem variar imensamente. Esta é a razão da insatisfação atual dos gestores públicos e do mundo político brasileiro com a LIA. E por isso que se está discutindo uma revisão da lei da improbidade, que toda vez que é posta em discussão é acusada de uma tentativa de apoiar a corrupção, de voltar ao patrimonialismo, o que não ajuda no debate. Nós temos que reconhecer que boas intenções, bons objetivos podem gerar más soluções. E há más soluções na LINDB. Há LINDB, que é outra lei, há más soluções no Código Penal, há más soluções na lei de licitação e há más soluções na LIA. E nós temos que reconhecer e melhorá-la. Mencionei a LINDB. Nesses últimos 2 minutos aqui da minha fala, eu falo da LINDB e falo do que temos a fazer em matéria de reforma da LIA. A LINDB veio com algumas das respostas que podem ajudar. Falou na necessidade de levar em conta obstáculos e dificuldades reais do gestor no artigo 22.
E isto é positivo, porque nós não podemos discutir com retórica o que é exigível que um administrador faça. Falou no artigo 21, parágrafo único, que uma das discussões que se tem que fazer na proposta sobre validade ou invalidade de algo é, desde o início, a discussão sobre como regularizar e não deixar para depois da solução do processo, transitada em julgado a decisão, saber como se regulariza essa situação, porque aí, muitas vezes, é quando se descobre que não havia outra maneira adequada de fazer. Além disso, no artigo 28, famoso artigo 28, se consagrou aquilo que era a melhor, a meu ver, jurisprudência do STJ, que dizia da necessidade de haver dolo ou culpa grave para se responsabilizar um gestor público. E o que é que temos a fazer na LIA? Há um projeto de lei em andamento no Congresso Nacional para rever a LIA, justamente para garantir que não se aplique sanção de improbidade sem mínima demonstração efetiva de dolo ou culpa grave, ou erro grosseiro, na expressão da LINDB, é esse o objetivo, um dos objetivos da reforma. Não se pode admitir presunção de prejuízo ao poder público como condição para condenar ninguém. Isto está acontecendo em casos concretos. E nós temos que rever o artigo 11, que adotou essa estratégia de incluir como tipos infracionais princípios da administração. Nós temos que trocar isso por algo mais exato. Uma das propostas foi revogar o artigo 11, mas talvez nós tenhamos propostas alternativas que podem funcionar desde que nós evitemos aquilo que é o problema gerado pela atual redação do artigo 11, que é o problema de nós não termos referências objetivas suficientes para balizar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário. É essa a minha provocação para o nosso debate. Obrigado. Obrigado, professor Carlos Ari. Muito importantes suas colocações no debate, desafios da nossa LIA. Eu fiquei impressionado com as questões, né, os adjetivos moedor de agentes públicos, né, pelos processos, né, de improbidade. Realmente, quando nós tocamos na questão da eficiência, da legitimidade, da taxatividade e legalidade, sem dúvida nenhuma, esses princípios, na prática, muitas vezes, somados à questão da proporcionalidade, não impedem que o jovem membro do Ministério Público tenha a sensibilidade de evitar uma ação com análise de documentos em virtude desta problemática que o professor traz, da ausência de taxatividade do nosso artigo 11. Tudo que não é muito claro geram consequências severas à cidadania e a direitos fundamentais. Muito obrigado pela sua exposição, foi de grande valia para que a gente pudesse já sentir os desafios que tem pela frente dentro da lei e da própria reforma do projeto. Passo de imediato, então, ao nosso professor Márcio Camarosano para dar sequência ao nosso debate. Com a palavra, professor. Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação estar participando deste evento, pelo que eu agradeço penhoradamente ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e, em especial, a este grande jurista, grande professor, grande amigo, Fábio Medina Osório. E agradeço também a oportunidade de estar dividindo este painel com dois grandes juristas e também grandes amigos, o professor Carlos Ari Sundfeld e o professor Romeu Felipe Bacelar Filho. Eu cumprimento também efusivamente Vossa Excelência, meu caro presidente, moderador desses trabalhos, e, portanto, inicio a minha exposição cumprimentando a todos, dizendo uma vez mais da minha honra em participar deste evento
E a minha primeira observação é no sentido de que, se essa fosse uma mesa de debates, né, para que os expositores, sob certo aspecto, não é, e no bom sentido, se engalfinhassem, pelo menos no que diz respeito à fala do professor Carlos Ari Sundfeld, não haveria debate algum, porque eu subscrevo em gênero as observações do professor Carlos Ari Sundfeld. Já tivemos o privilégio também de estarmos juntos numa mesa de discussão a respeito do novo projeto que objetiva a alteração da lei de improbidade administrativa numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Também já havia participado de uma assembleia, de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, falando mesmo porque, à época, eu havia representado o Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil na qualidade de presidente da Comissão de Direito Administrativo, junto à Comissão de Juristas, que fora constituída no âmbito da Câmara dos Deputados, comissão esta presidida por Sua Excelência o ministro Mauro Campbell, e que acabou concluindo com a apresentação na Câmara dos Deputados de um projeto de lei de revisão. Houve a apresentação de um outro projeto que está em tramitação e que tem como relator o deputado Carlos Zaratini. Pois bem, no trato dessa matéria, me parece indispensável, pela minha maneira mesmo de abordar questões jurídicas, estabelecer algumas premissas que me parecem inarredáveis para, ao final, extrair as conclusões que me pareçam apropriadas. A primeira delas pode parecer absolutamente supérflua, mas não considero assim, é a própria questão a respeito do que é direito. Em rigor, esta é uma questão da filosofia do direito. Conceitua o direito adotando uma posição exclusivamente para designar o que eu elegi como meu objeto de estudo. Então, quando eu me refiro ao direito e me ponho como estudioso do direito, eu me coloco como aquele que tem como objeto de estudo a ordem normativa do comportamento humano, do homem vivendo em sociedade, ordem essa dotada de coercibilidade e institucionalidade. Coercibilidade institucionalizada. Pois bem, o direito administrativo, e o tema é direito administrativo sancionatório, não é? Ou sancionador, tutela da probidade. O direito administrativo, nós sabemos, é ramo do direito público que diz respeito ao exercício da função administrativa. Mas todos os ramos do direito, na realidade, comportam essa subdivisão com uma autonomia relativa, mais de efeitos didáticos, porque, como dizia Geraldo Ataliba, o direito, no fundo, é um só. E mais por comodidade didática é que nos damos ao trabalho de dividi-los, apartá-los em ramos, mesmo porque seria impossível alguém que se dedique ao estudo do direito dedicar-se ao estudo de todo o direito. E, portanto, é imperativo fazer cortes metodológicos. Mas, afinal, qual a razão última de ser do direito? Pelo menos num Estado de direito democrático. É assegurar segurança jurídica. As pessoas têm que ter o direito, a tranquilidade, a segurança de prever quais são as possíveis consequências do seu comportamento.
sabendo, portanto, de antemão, ou podendo saber o que é obrigatório, o que é proibido, o que é permitido. A segurança jurídica é talvez o princípio mais fundamental de um Estado de direito democrático. Nós encontramos na Constituição referência à segurança jurídica, à segurança de uma maneira geral, já no preâmbulo. Também é uma exigência de segurança jurídica o instituto da súmula vinculante. A própria Constituição fala para eliminar insegurança jurídica. E nós temos referência expressa à segurança jurídica no próprio artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na LINDB. Pois bem, falar em Estado de direito democrático é falar não apenas em segurança jurídica, mas num corolário da segurança jurídica, que é falar em legalidade, falar em império da lei. Está na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 2, de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lei como expressão da vontade geral, norma, via de regra geral e abstrata, de nível imediatamente infraconstitucional, que inova originariamente na ordem jurídica. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Pois bem, a segurança jurídica, sob certo aspecto, se traduz fundamentalmente em exigência de pré-determinação formal do direito. É uma expressão que eu tenho repetido à exaustão e ela é utilizada pelo bom e velho Miguel Reale, o pai, na sua obra magnífica Filosofia do Direito. Fala N vezes em pré-determinação formal do direito, como uma exigência sem a qual não se tem segurança jurídica. Ora, como é que nós podemos falar em segurança jurídica proporcionada pela pré-determinação formal do direito, sem falar em tipificação de comportamentos, especialmente os comportamentos proibidos e ensejadores das mais graves sanções cominadas no nosso ordenamento jurídico. Não há a pré-determinação formal, tipológica do que é proibido, do que é obrigatório, na esfera moral, na ordem moral de comportamentos. Por quê? As normas morais de comportamento são tão elásticas que, na realidade, pessoas que professam as mesmas concepções morais não raro divergem nas suas projeções concretas. A tipicidade é exigência fundamental no direito, especialmente em matéria de direito sancionatório. E é um equívoco supor que a exigência de tipicidade está circunscrita aos domínios do direito penal. Isto é dito também com todas as letras por Miguel Reale. E diz ele, o direito deve discriminar classes de ações possíveis, com rigor, aspas, numa ordenação o mais possível lúcida de categorias e modelos normativos. Fecha aspas. Portanto, nós temos, num Estado de direito democrático, o princípio da segurança jurídica, a exigência de lei, princípio da legalidade, em matéria sancionatória, a exigência, mais do que nunca, de uma pré-determinação formal, dotada de tipicidade, para que se saiba aquilo que está obrigatório, proibido ou facultado, e
Isto tudo, não obstante, um fenômeno também detectado por Miguel Reale, qual seja, ao longo do tempo, uma espécie de perda de confiança nas soluções normativas. E, portanto, passou-se até a buscar, em conceitos mais etéreos, de moralidade, de padrões morais de comportamento que prevaleceriam supostamente numa dada sociedade, para que, com base neles, se procurasse coartar comportamentos quando é exigência de um Estado de direito democrático a pré-determinação formal tipológica do direito. Nós sabemos, por exemplo, da insuficiência dos valores que Goffredo da Silva Telles define como qualidades abstratas que nós atribuímos às coisas, a insuficiência dos valores que são matéria-prima de normas e com caráter eminentemente axiológico, não juridicamente dotados de teor deontológico para o direito sancionatório. Não basta a mera referência a valores que são qualidades abstratas que atribuímos às coisas, ainda que sejam qualidades abstratas juridicizadas, valores juridicizados que, no seu conjunto, como já sustentei, inclusive, numa tese de doutorado, a moralidade administrativa, que é moral jurídica e não moral comum. Mas não apenas os valores abstratamente considerados são insuficientes em matéria sancionatória, mas há também a insuficiência dos princípios na matéria sancionatória e pelas diferenças que tem com relação às regras. Sem entrar aqui na polêmica a respeito de quais as notas características que nos permitem apartar princípios e regras como espécies de normas jurídicas, eu me permito rapidamente dizer que os princípios, sempre dotados de abstração, não é? Por conta de situações suscetíveis de reprodução aos quais se possam aplicar, são dotados de generalidade elevada à enésima potência, grande abertura denotativa em face das palavras que expressam conceitos vagos, imprecisos, fluidos. E também, em razão dessas características, é que se diz que princípios são aplicados mediante pontuação. Por quê? Porque não existe nas normas princípio uma tipicidade minimamente razoável no que diz respeito à sua hipótese de incidência. Só as regras, como se diz, é que são aplicáveis mediante subsunção. E aí importa uma maior segurança jurídica. Por quê? Diante de fatos que se subsumem hipóteses normativas tipologicamente estabelecidas, se pode fazer o juízo quanto à incidência dessas normas, regra nos casos concretos. A própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, no artigo 20, diz da insuficiência dos valores, que não se decidirá em fase ou em processo administrativo, nas instâncias administrativa, judicial ou controladora, com base em valores jurídicos, em valores abstratos. E, portanto, nós não podemos, em matéria de direito sancionatório, admitir, sob pena de desrespeito a exigências de segurança jurídica, normas que não guardem a exigência de pré-determinação formal
tipologicamente estabelecida no que concerne às hipóteses de incidência daqueles preceitos que implicam a aplicação de sanções as mais draconianas do ordenamento jurídico. Também milita para a construção de todo esse arcabouço teórico as exigências inerentes à cláusula do devido processo legal, não apenas como garantia processual, mas como garantia substantiva, que postula pela razoabilidade, com o famoso teste de adequação, necessidade e proporcionalidade, a razoabilidade das próprias leis que disciplinam o processo de formação de vontade da administração pública, como também do próprio conteúdo material das leis a aplicar, sob pena de inconstitucionalidade por ofensa ao devido processo legal na sua dimensão substantiva. Bom, em razão disto, é que se põe também uma outra distinção que é de transcendental importância. É a distinção entre legalidade, moralidade e probidade. Quando se fala em ilegalidade, se está falando em ofensa à ordem jurídica. Tudo bem, não apenas a regras, mas a princípios também. Mas moralidade administrativa é moral jurídica, como já disseram grandes autores, até mesmo aquele que concebeu este conceito, né, que foi o Rioux, para justificar o controle dos atos eivados de desvio de finalidade a pretexto de exercício de discricionariedade pelo Conselho de Estado na França. Nós importamos o princípio da moralidade administrativa, que é moral jurídica, com mais de um século de atraso. Tanto é que na Europa, na França, país de origem dessa expressão, nem dela mesmo se faz referência. Por quê? Porque o alargamento do conceito de legalidade, de juridicidade, compreendendo não apenas regras, mas princípios, o espírito da lei praticamente engoliu o conceito de moralidade. Mas o que é moralidade? A moralidade com valores morais juridicizados, como juridicizados, porque consagrados pelo ordenamento jurídico. Quando se ofende o ordenamento jurídico, há ilegalidade. Quando a ofensa é agravada pela concomitante ofensa a valores morais juridicizados, a ofensa à moralidade administrativa. E quando esta ofensa é especialmente qualificada pelo atuar de forma desonesta, aí é que nós temos ofensa à improbidade, ofensa à probidade administrativa. A legalidade está no artigo 5º, inciso 2, a moralidade referida no artigo 5º, 73, 37, caput, e a probidade referida nos artigos 14, parágrafo 9º, 15, inciso 5, 37, parágrafos 4º e 5, e artigo 85, 5. Portanto, falar em legalidade, moralidade e probidade não é nos valermos de conceitos dotados de sinonímia absoluta. Quanto maior a gravidade da sanção, maior a exigência de tipicidade. Não basta mera invocação de valores ou de princípios, mesmo como já apontado na fala precedente pelo professor Carlos Arisundfeld, vício de que padece o artigo 11 caput da Lei de Improbidade, hoje em vigor. Quais são as maiores sanções, as mais graves, previstas no ordenamento jurídico? As sanções criminais e as sanções por improbidade administrativa. Dependendo do caso, dependendo da sanção, sanção por improbidade pode ser mais grave do que uma sanção criminal. Imaginem alguém condenado criminalmente por um crime de homicídio culposo
sendo primário e de bons antecedentes, fazendo jus à suspensão condicional da pena. A pena aplicada de privação de liberdade suspensa condicionalmente se revela uma sanção em matéria criminal muito menos grave do que a perda do cargo público, a proibição, a perda dos direitos políticos, não é? Para alguém que faz do serviço público a sua vida há décadas, podendo significar mesmo a sua morte civil. A própria lei, o próprio ordenamento reclama tratamento isonômico, distinguindo, portanto, aquilo que é fruto da má intenção, da má-fé, e aquilo que é imputável a alguém a título de boa-fé. É por isso que a própria Lindbe fala em dolo ou erro grosseiro. Pois bem, o que é que nós temos na lei de improbidade? Nós temos na lei de improbidade a absoluta ausência de observância do princípio da segurança jurídica, da pré-determinação formal tipologicamente estabelecida no caput do artigo 11. E também um problema muito sério, que é a previsão de improbidade na modalidade culposa no artigo 10. Isto tudo tem ensejado erros e abusos na interpretação e aplicação da LIA. Por exemplo, dolo. É incrível como mesmo integrantes de superiores têm se equivocado, têm cometido erro ao conceituar o que seja dolo. A ideia de dolo é da teoria geral do direito. Os que melhor definiram foram os penalistas, está no Código Penal. Se o crime doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Não basta que o comportamento seja típico, é preciso que haja não apenas a voluntariedade do comportamento, mas que o móvel do comportamento voluntário tenha sido a intenção deliberada, a consciência da antijuridicidade de que, com aquele comportamento, se estará violando a ordem jurídica. Senão, não há dolo. A mera voluntariedade de um comportamento que se compadece com as hipóteses de responsabilidade objetiva, não em matéria de improbidade, que reclama o quê? O elemento subjetivo. E digo mais, em face do conceito de improbidade que se abstrair implicitamente da Constituição, é preciso o elemento subjetivo dolo. Também se tem confundido dolo e dolo genérico com a mera voluntariedade do comportamento. Ignora-se por completo uma velha lição de Bobbio, um dos mais fantásticos filósofos e teóricos do direito da segunda metade do século passado, que fala no direito ao erro de boa-fé. Outro equívoco é o problema do dano. Dano ou prejuízo para efeito de improbidade não se presume. Tem que haver a prova do dano ou do prejuízo. É um absurdo falar em dano in re ipsa em matéria de improbidade administrativa. De onde é que se extrai isso? O dano ou o prejuízo deve ser provado, ele deve ser real ou efetivo, e o ônus da prova incumbe a quem alega. Improbidade por violação a valores abstratos ou mesmo a princípios é uma enormidade atentatória à segurança jurídica, ao Estado de Direito democrático. Isso tem levado, inclusive, a que a propositura de ações de improbidade contra exercentes de advocacia pública só porque o Ministério Público não concorda com o parecer emitido pelo advogado público, em rigor, criminalizando a hermenêutica. Portanto, o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, no seu caput, se refere à mera violação de deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade à instituição, é absolutamente imprestável num Estado democrático de direito.
Tanto é que, embora como rol exemplificativo, seguem-se os incisos, que aí sim nós temos a indicação tipológica de classes ou modelos de comportamentos que podem ser qualificados e devem ser qualificados como improbidade administrativa. Portanto, os incisos do artigo 11 é que o fazem. O caput não. Logo, invocar apenas o caput ou imputar prática de improbidade implica violar, antes de tudo, o princípio da tipicidade em matéria sancionatória. E não se trata aí de problema de tipo aberto, não. No caput do artigo 11, não há tipo algum, nem de tipicidade aberta se pode falar. A tipicidade está implícita no sistema constitucional. É uma das expressões ou projeções do princípio de legalidade, do devido processo legal, da segurança jurídica e outros mais. É preciso atentarmos para duas grandes advertências de dois grandes juristas. Antônio Carlos Sintra do Amaral, que falava: não vamos confundir principiologia com principiomania. E o grande José Afonso da Silva se refere ao principialismo, uma euforia principialista, exageros, abstrações como riscos. Olha quem fala, não é um positivista, como riscos de uma exacerbação pós-positivista. O projeto da nova lei, em tramitação no Congresso Nacional, de relatoria do deputado Zaratini, merece todo o nosso apoio. Por quê? Dentre outros grandes avanços, faz o quê? Define o que seja dolo para a configuração de improbidade administrativa. Define mesmo, dizendo que não se confunde com a mera voluntariedade do comportamento. Também trata da lesão ou prejuízo ao erário. Exige de maneira expressa a efetiva e comprovada perda do desvio, do mau baratamento, da dilapidação de bens e haveres. Há uma taxatividade que está sendo proposta das hipóteses de violação a princípios que caracterizam improbidade administrativa. Estabelecido no artigo 11, uma taxatividade das hipóteses de sua incidência, nós teríamos atendidas exigências de segurança jurídica. E, por fim, encerrando, me permito lembrar que, ao ensejo dos trabalhos que apresentei à apreciação do ministro Mário Campbell e do que expus em audiências públicas a respeito da matéria e do que fiz chegar também ao relator, deputado Zaratini, do projeto em tramitação no Congresso Nacional, de autoria de Roberto de Lucena, a imperiosa necessidade, e com isso eu termino a exposição, de ampliar a legitimação ativa para a propositura de ação civil pública de responsabilidade por improbidade para o Conselho Federal e os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados tem status constitucional, tem finalidades institucionais bem elencadas em lei aprovada pelo Congresso Nacional, que é o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, e, portanto, não vejo por que manter-se como monopólio do Ministério Público a legitimação ativa para a propositura de ações de improbidade, mas nos termos de uma lei que seja respeitosa à segurança jurídica, ao Estado democrático de direito, ao devido processo legal e ao princípio impostergável de tipicidade em matéria sancionatória, especialmente no que concerne às sanções por improbidade administrativa, que são das mais graves e contundentes dentre todas as previstas no nosso ordenamento jurídico.
com essas observações, eu dou por encerrada esta minha participação, pedindo a todos até desculpas pela, digamos, verborragia, pela ênfase que costumo prestar às exposições que faço no trato da matéria e que tem sido objeto de minhas preocupações há décadas. Eu, que fui, inclusive, presidente de comissão permanente de processos administrativos disciplinares e presidente da comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, de estudos de combate à corrupção e improbidade administrativa, mas não a qualificação como improbidade de mera e aleatória violação a valores abstratos ou a princípios que nada mais fazem do que se referir única e exclusivamente a valores abstratos de uma denotação absolutamente incomensurável, em absoluto descompasso com a pré-determinação formal, tipológica, indissociável da ideia de segurança jurídica, tão encarecida por Miguel Reale. Muitíssimo obrigado pela atenção com que me ouviu. Muito obrigado, professor Dr. Márcio Camaruzano, muito importante as suas colocações, as suas preocupações de anos a respeito dessa temática da segurança jurídica, da questão trazendo um histórico importante e, acima de tudo, os conceitos basilares importantes de Miguel Reale, naquela grande obra mesmo de filosofia do direito, que faz essa relação da lei, da validade, da eficiência e, acima de tudo, da legalidade, distinguindo o que é moral, o que é jurídico. E Vossa Excelência traz a unanimidade a esse debate quanto à preocupação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, no tocante justamente à falta desta segurança jurídica pela ausência de uma legalidade, de uma taxatividade típica, como traz os seus incisos como sequente. Muito obrigado, professor Camaruzano, mais uma vez, é muito bom sempre ouvi-lo e reencontrar. Estive com o senhor há uns 4 anos atrás aqui no estado do Rio Grande do Sul, quando Vossa Excelência foi convidado a participar da nossa Conferência Estadual da Advocacia Gaúcha, e lá também Vossa Excelência já trazia suas preocupações nessa temática. E vejo que nós continuamos, mas temos uma luz no anteprojeto. Vamos ver se nós conseguimos dar uma clareada nessa obscuridade que trata da matéria do artigo 11. Muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição no nosso seminário. E vamos agora, então, ao nosso último conferencista, o professor Dr. Romeu Felipe Basilar Filho, que vai encerrar o nosso ciclo, e a palavra está com o senhor, professor Dr. Romeu. Excelentíssimo senhor presidente desta mesa, Dr. Ricardo Breyer, que é também presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. É uma satisfação falar aí sobre a sua coordenação. Meus amigos Márcio Camaruzano, Carlos Ari Sundfeld, prazer mais uma vez estar aqui ouvindo as lições que são extremamente importantes, porque, além de partirem de 2 doutrinadores respeitados, partem também de advogados militantes. Aliás, o doutor Ricardo vai me permitir, estamos falando num evento da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu, do alto da idade que me contempla, ando muito desanimado, desesperançado, inclusive com o nosso Conselho Federal da Ordem, porque os advogados brasileiros, doutor Ricardo, estão sendo constantemente punidos pela presidência do Supremo Tribunal Federal, que com uma caneta aplica a lei que bem entende, o que significa dizer: nós não podemos mais usar os recursos previstos no Código de Processo Civil e nem no regimento interno do próprio Supremo. E eu tenho recebido, como ex-conselheiro federal da Ordem, diversas reclamações de vários colegas aqui de Curitiba
E ontem mesmo, falando com um amigo que é professor em São Paulo, ele me disse que foi vítima da mesma ação da presidência do Supremo e, lamentavelmente, com a colaboração dos demais colegas, porque ele avoca embargos de declaração, agravos de instrumento, agravos regimentais contra decisões monocráticas em recurso extraordinário, aplica a pena de multa ao advogado, porque ele entende que o agravo é descabido. Eu fui já considerado um dos advogados que mais atuação teve no Supremo Tribunal Federal, dos bons tempos, do tempo do Moreira Alves, do Nery da Silveira, do Carlos Mário Veloso, de ministros que lá estavam, não porque fizeram trabalho para lá estar, nem porque reivindicaram, mas porque foram escolhidos por sua capacidade. Então, eu estou profundamente indignado com essa situação. É lamentável que esse presidente, que foi da Comissão de Reforma do Código de Processo Civil e tentou acabar com todos os recursos, agora esteja com a sua caneta fazendo aquilo que ele pretendeu incluir na lei e está legislando em juízo monocrático e depois levando à consideração de seus pares. Isso é lamentável. A Ordem dos Advogados do Brasil precisa estar atenta. Eu, quando conselheiro federal por 2 mandatos, e nós tínhamos uma relação Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, sempre extremamente cordial e afinada, e desde aquela época nós já vínhamos constantemente advertindo que a Ordem dos Advogados estava frouxando o seu papel na defesa da classe dos advogados. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a edição da súmula número 5 pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fui o advogado que representei o Conselho Federal, fui ao Supremo dizendo que era um descalabro que uma defesa em processo administrativo, numa defesa, fosse dispensada a atuação do advogado. Por quê? Porque a complexidade do tratamento de uma causa, e eu disse ainda que a sanção, qualquer sanção ao homem de bril ofende, e ofende muito. Então, a sanção não pode ser aplicada sem uma defesa efetiva, sem uma busca de recursos que objetivem demonstrar a sua não aplicabilidade. E, lamentavelmente, o Conselho Federal da Ordem, por minha atuação, acabou sendo derrotado por um voto nessa súmula 5, que foi obra e graça do ministro Toffoli, quando advogado-geral da União, pediu que o Supremo editasse a súmula, porque eram milhares de casos, dizia ele, de servidores públicos que estavam numa situação de efetividade em relação a uma punição e que eram absolvidos porque pela atuação de advogados e assim, então, o Supremo resolveu editar a súmula número 5. Então, esse foi um primeiro desabafo. Eu peço a paciência dos amigos, mas eu estou falando em nome da classe, de todos os advogados que, como eu, sentem-se absolutamente surpreendidos que a Suprema Corte da Nação esteja atuando dessa forma. Com relação ao tema, senhor presidente, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz em ouvir o professor Carlos Ari e o professor Márcio Camaruzano, porque concordo em gênero e número com tudo que foi dito. Aliás, a minha tarefa tornou-se muito mais facilitada por falar em terceiro lugar. Eu já disse no início da abertura, quando ainda estávamos em off, que era uma responsabilidade muito grande falar de improbidade administrativa, principalmente não só perante os 2 professores que me acompanham nesse painel, mas também
sendo assistidos por Fábio Medina Osório, que é um expert na matéria. Aliás, criou, se não me falha a memória, a expressão direito sancionador foi criado pela primeira vez que eu ouvi, foi o Fábio Medina Osório que disse. Concordo que os conceitos jurídicos indeterminados, constituídos pelos princípios lançados no artigo 11, criam problemas, sem dúvida nenhuma, mas também concordo com a opinião do mestre Fábio Medina Osório que a ordem jurídica, em certa medida, necessita de vagueza semântica, pois esta é que possibilita o amoldamento da fatispécie normativa às situações novas, sequer possíveis de serem previstas quando posto o texto pelo legislador. O que eu extraí desta lição? Na realidade, o que nos falta, senhor presidente, meus caríssimos professores, é uma perfeita compreensão do significado e alcance dos tais conceitos jurídicos indeterminados e também da ideia que eu sempre defendi de que princípios são normas, não são recados, não são lembretes, mas têm força normativa. O que está faltando? O que está faltando, e isso precisa ser dito, é a tal da profissionalização da função pública. Eu tenho acompanhado, e na minha época, senhor presidente, para que um bacharel em direito pudesse fazer concurso para juiz, tinha que aguardar 5 anos de exercício profissional. O mesmo ocorria com o Ministério Público. Posteriormente, esse prazo foi reduzido para 2 anos e hoje não existe prazo algum. Então, é lamentável que, e eu, como advogado, tenho enfrentado muitas situações de ações de improbidade propostas sem o mínimo fundamento. Tanto é verdade que o Superior Tribunal de Justiça, e eu agora não vou mencionar aqui o número, mas são várias, centenas de processos onde o Superior Tribunal de Justiça diz que para que se caracterize a improbidade é preciso que haja desonestidade, mau caratismo, e não simplesmente uma falha administrativa. Então, são ações e ações que são propostas, e nós sabemos que no nosso sistema eleitoral brasileiro, os políticos, notadamente dos municípios, e, claro, dos estados também, e também na Câmara Federal, às vezes não detêm conhecimento suficiente da matéria administrativa com a qual vão ter que lidar. São eleitos em função da sua simpatia, do seu discurso. E o que acontece? Às vezes praticam falhas administrativas, são mal assessorados, sem a intenção, o dolo, a vontade, no sentido de praticá-las. E isto é objeto, invariavelmente, de ação civil pública. Então, o professor Carlos Zarini, esse levantamento que fez, eu também, muito tempo atrás, fiz um levantamento e percebi que uma grande quantidade, um percentual muito expressivo de ações civis públicas acabam ou sendo abandonadas pelos seus autores, porque o conjunto probatório não se mostra suficientemente adequado, ou então elas são julgadas improcedentes porque não há um mínimo de demonstração da volitividade da prática da infração. Na realidade, senhor presidente, isso, na minha época, eu acho que na época do Márcio também, sem chamá-lo de velho, aprendíamos latim, e a expressão improbitate significa exatamente isso, mau caratismo e desonestidade. Já probidade, integridade de caráter, honradez. Ou seja, improbidade é o contrário de integridade, de caráter e de honradez. Uma simples inobservância ao texto legal não pode levar
ao ajuizamento de uma ação de improbidade. E essa questão de análise do tipo, que eu sempre sustentei que o tipo é uma acomodação, uma adaptação da situação fática a uma prescrição legal. Ela se torna muito mais fácil, claro, quando as leis são mais explicativas, mais minudentes, mais minuciosas. E é difícil, realmente concordo com o Márcio Camarosano, você enquadrar um tipo num princípio de, por exemplo, princípio da moralidade. A moralidade como um conjunto de regras que, aliás, o Maurice Riot, que dizia isso, né? Conjunto de regras e conduta extraídas da disciplina interior da administração. O andar da carruagem da administração vai estipulando, estabelecendo regras de conduta que acabam compondo, e por isso a moralidade administrativa é diferente da moral comum. Né? São regras que vão se acomodando e que a pessoa que vai apreciá-las ou que vai denunciá-las tem que ter a necessária experiência para tanto. E eu, lamentavelmente, em toda essa minha atuação em várias e várias ações civis públicas envolvendo improbidade administrativa, eu realmente noto a falta de cuidado em trazer esse tema para o judiciário, porque hoje, doutor Ricardo, lamentavelmente, ao contrário de tempos atrás, hoje, lamentavelmente, tudo vai para a mídia. Antigamente respeitava-se o sigilo do processo, então a pessoa é colocada... Acho que o professor Romeu Felipe deve ter caído a sua conexão. Todos estão me ouvindo? Sim. Vamos aguardar um pouquinho, então, a nossa assessoria para incluí-lo novamente. O senhor... Vai ligar. Ótimo. O senhor, desculpe, mas é que caiu a internet aqui, lamentavelmente. Não, mas isso só não se preocupe, que a advocacia brasileira tem sofrido muito nas audiências virtuais e sustentações também, onde o poder público, que tem a maior tecnologia, quer equiparar com a advocacia privada o mesmo status tecnológico. E a gente sabe que a advocacia não tem o mesmo status tecnológico. Não temos, é verdade. E Vossa Excelência padeceu agora na prática. Né? Eu vou, então, terminar, presidente, depois desse atrapalho todo. Então, eu falava do tipo, né, como uma acomodação de uma situação fática à prescrição legal. Mencionei a posição do professor Fábio Medina Osório. Muito embora, como disse, o grande problema que nós enfrentamos é a falta de cuidado, muitas vezes, com o recrutamento das pessoas que vão manejar os processos, os institutos legais, e que, como disse, acho que foi o Márcio Camarosano, muitas vezes trazem dano moral, né? Responsabilidade civil. Por quê? Porque o sujeito é execrado publicamente, e hoje isso está acontecendo, é só ligar a televisão e todos os dias você ouve até depoimentos que deviam ser preservados pelo sigilo do processo. Os advogados acabam tomando conhecimento de fatos e situações pela imprensa, porque eles não têm acesso, mas a imprensa tem. Então, isso é lamentável, isso depõe contra a nossa atuação como advogados, e eu, como disse, ando muito desesperançado, doutor Ricardo, porque efetivamente não tenho visto, e eu queria conclamar os
companheiros da ordem, os advogados, os conselheiros, a que a ordem volte a ter um papel efetivamente ativo na condução dessa temática. Realmente, alguns advogados se sentem abandonados, né? Ou seja, sendo punidos porque ingressam com recursos. Se não recorrermos, a parte vai nos chamar de omissos. Se recorremos, a parte é punida com o pagamento da multa e aí atribui ao advogado a responsabilidade de ter, de alguma forma, malferido o seu patrimônio porque recorreu quando não devia recorrer. Ou seja, então é uma situação extremamente complicada. Eu queria só, terminando, doutor Ricardo, dizer que foi uma satisfação muito grande participar de mais esse evento com esses dois colegas que eu estimo muito e conhecê-lo. Eu quero agradecer muito a todos os participantes do nosso seminário de Direito Administrativo Sancionador, Novos Paradigmas, né? Coordenado pelo professor Fábio Dinosório, um grande amigo, está de parabéns por reunir grandes autoridades aqui presentes, debatendo temas atuais desta matéria que tem o seu critério específico importante, que faz, sim, como o professor Camarosano, algum estrago quando não é bem determinado taxativamente na vida das pessoas, o moedor, digamos, do agente público. Este termo não vou esquecer do professor Carlos Aires. Agradecer e vou renovar aqui o apoio de todas as entidades que, professor Medina, estão conosco nesse momento. Falo do IED, da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, a ESA Nacional, do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, CESA, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Instituto de Direito Administrativo Sancionador, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público da Ordem dos Advogados, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul, da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura, da Sociedade Brasileira de Direito Público, aqui presente, que nos apoiaram nesse grande evento. Então, como mediador, declaro encerrado este painel e passo a palavra ao nosso coordenador-geral, Fábio Dinosório, para o encerramento do nosso... Quero, na pessoa do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, cumprimentar todos os palestrantes deste painel de encerramento, Carlos Ari Sundfeld, Romeu Bacelar, Márcio Camarosano, e suas pessoas também cumprimentar todos os demais expositores que, ao longo deste dia, abrilhantaram este seminário de Direito Administrativo Sancionador, Novos Paradigmas, realizado pela Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador do Conselho Federal da OAB, com apoio de todas as entidades já nominadas pelo nosso presidente da OAB seccional do Rio Grande do Sul. E reiterar os cumprimentos e os agradecimentos a todos os participantes, todos os mediadores, na pessoa do Ricardo Breyer, todos os conferencistas, nas pessoas dos conferencistas deste painel, salientar que foi uma honra ter a oportunidade de organizar este seminário na condição de presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador do Conselho Federal da OAB, e com estas palavras, com a oportunidade que me conferiu para encerrar o seminário, o presidente da OAB seccional do Rio Grande do Sul, declarar encerrado o seminário. Muito obrigado a todos. Obrigado.